Senhoras e senhores, espero que estejam preparados para a treta de hoje, porque hoje eu quero falar sobre o dom de línguas, as línguas estranhas. Existem pelo menos duas grandes correntes sobre o que significa esse dom, o que são as línguas. Alguns irmãos entendem, teologicamente, e muito bem abalizados, com argumentos muito sólidos, de que se trata de uma capacidade de falar outros idiomas. Aquilo que o Espírito Santo teria outorgado, teria presenteado aos primeiros cristãos, com habilidades sobrenaturais de falar idiomas não aprendidos racionalmente, para que pudessem evangelizar e espalhar e anunciar o evangelho de Cristo a toda criatura. Outros irmãos, porém, entendem se tratar de uma linguagem espiritual, uma língua não inteligível, uma língua não estrangeira, mas estranha, incompreensível aos ouvidos humanos, que seria uma linguagem espiritual de oração, de glorificação a Deus. Eu queria te dizer qual é a minha leitura sobre isso, respeitando, obviamente, outras leituras possíveis, mas como eu entendo o dom de línguas, sabendo que isso é uma treta teológica interminável e que há muitos argumentos fortes em sentido contrário àquilo que eu estou defendendo. Mas, para mim, parece mais adequada a leitura de que se trata de línguas estranhas, línguas ininteligíveis. Eu começo trazendo para você o argumento da explicação de Paulo, que está em 1 Coríntios capítulo 14, onde ele vai dizer expressamente que, versículo 2, vai dizer: aquele que fala em línguas não fala a homens, mas fala a Deus. Se eu estivesse tratando de um idioma, obviamente o objetivo seria falar a homens e não a Deus, porque era o objetivo de evangelizar. Mas quando Paulo diz que ele fala em línguas para Deus e não para homens, me parece que ele está falando de uma linguagem que só Deus entende. E, aliás, ele vai complementar isso no mesmo versículo. Ele diz: ninguém o entende. Ou seja, nem mesmo estrangeiro. E, pois ele em espírito anuncia coisas misteriosas. Ele fala em mistérios. Se ele fala em outro idioma, o objetivo seria clarificar e não falar em mistérios. A ideia do dom como uma expressão idiomática, como idioma, seria não falar em mistério. Seria falar claramente à pessoa que não entende essa língua. Mas ele está dizendo não, ele fala a Deus e não a homens e a mistérios. Ninguém o entende. E aí alguns vão dizer assim: não, mas isso era uma crítica à linguagem que a igreja de Corinto fazia, porque ele falava uma língua que ninguém mais entendia, e isso não era bom. Então Paulo está criticando: você está falando um mistério, uma coisa doida aí que ninguém entende. Mas, no mesmo capítulo, Paulo encerra dizendo, no verso 39, ele diz assim: não impeçais que alguém fale em línguas. Paulo só diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo, mais uma evidência de que não é um idioma, porque sendo um idioma, a necessidade seria para edificar o outro. Se fosse uma linguagem idiomática, Paulo estaria dizendo: ó, você fala idioma, então, bom, você vai edificar o estrangeiro. Mas Paulo está dizendo: não, aquele que fala em línguas só edifica a si mesmo. O que reforça a ideia de ser uma linguagem espiritual. E veja, Paulo está dizendo: não é para proibir, não. Só é para colocar ordem. Aliás, se você só fala em línguas e não tiver alguém que interprete o mistério que está sendo traduzido, que está sendo falado ali, então fale só consigo mesmo, fale baixinho ali no seu coração. Tem essa linguagem espiritual. Por que eu vou falar em japonês só comigo mesmo, no meu coração, sabendo que é para Deus e ninguém mais vai entender? Então, ao meu sentir, Paulo está falando sim de uma linguagem espiritual e não uma linguagem humana entendível pelos estrangeiros. E aí a gente vai lá para o texto de Atos 2, que é o que reforça sobrenaturalmente, com um argumento mais robusto, o argumento de quem discorda de mim e pensa que é um idioma. Ele vai falar aqui no capítulo 2 de Atos, a descida do Espírito Santo e o evento do Pentecostes. Eles falavam em outras línguas e pessoas de diversas nações entendiam. Mas a redação me deixa entender. Aliás, há muitos que entendem aqui que são duas línguas distintas. Aqui um idioma, em Coríntios 14, uma linguagem distinta. Para mim, continua sendo uma linguagem espiritual. Porque quando ele coloca aqui no verso 7, ele diz: estupefatos e surpresos com as línguas que eles ouviam, eles diziam: não são acaso galileus todos esses homens que falam? Como, pois, que os ouvimos falar, cada um no nosso próprio idioma em que nascemos? As pessoas estão estupefatas porque estão ouvindo um grupo de 120 pessoas glorificando a Deus ao mesmo tempo, e cada um de nações distintas ouve e escuta no seu próprio idioma. Nisso está a maravilha e o milagre que está acontecendo.
Tanto é que parece que eles estão falando uma língua ininteligível que as pessoas que estão, principalmente os judeus, que é para quem Pedro vai dirigir a admoestação, ouvem aquilo e julgam que está todo mundo bêbado. Por que alguém acharia que estaria bêbado uma assembleia da ONU ali, onde cada um fala inglês, um fala japonês, um fala outros idiomas? Por que alguém acharia que estariam bêbados as pessoas que estariam falando e conversando e evangelizando em outras línguas? Só me parece fazer sentido o argumento da embriaguez se eu presumir que eles estão falando uma língua desconhecida, uma língua estranha ou estrambólica aos ouvidos de quem não está discernindo, a ponto de Pedro precisar explicar, não, gente, eles não estão bêbados não, eles estão falando assim porque estão cheios do Espírito Santo. Esse é o principal argumento que eu vejo aqui, uma demonstração. E além disso, nas outras duas vezes, em Atos 10 e em Atos 19, que aparecem homens manifestando o dom de línguas, não é em contexto evangelístico. Muito pelo contrário, é um contexto quase que estático, de glorificação a Deus, como um sinônimo de que receberam o Espírito Santo e começam a glorificar a Deus em outras línguas. Eles não estão usando a língua, em momento nenhum aparece em Atos as pessoas usando esse dom de línguas para evangelizar, mas sempre para glorificar a Deus, que são as outras duas hipóteses em Atos 19 e em Atos capítulo 10. Então, essa é a minha posição, embora eu não seja aderente totalmente da doutrina pentecostal, mas me parece que esse dom de línguas, especificamente, é uma linguagem sobrenatural, espiritual, que fala somente a Deus em mistérios e não a homens. E você pode explicar respeitosamente e em língua dos homens qual é a sua opinião? Aguardo você nos comentários. Um beijo.